Rivalidades não são novidade nos esportes de combate, mas poucas foram tão intensas quanto a rixa entre Jon Jones e Daniel Cormier, ex-campeões do UFC e muito provavelmente os dois melhores atletas da divisão até 93 quilos. There is nothing you can do to stop me from coming at you round after round with the most malicious techniques I know. You will lose this fight, Daniel Cormier. I want you to believe it. Every ounce of training you put in leading up to this fight will be a waste of your life. E nesse vídeo do quadro Lutas Históricas, você vai descobrir como essa desavença começou e como foram as lutas entre essas duas lendas. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você me seguir nas minhas redes sociais, tá aparecendo aí o link na tela, e fica ligado no Instagram também, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA, então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E agora, sem mais enrolação, vamos conhecer a história de Jon Jones versus Daniel Cormier. Now, I know you like to sit there on your high horse, but I'm telling you right now, this is my life and I'm willing to die to beat you. Because as I've said many times, you don't deserve this. I will die to beat you. Know that. All right. Be prepared to do that. Tudo começou em 2010, quando os dois se encontraram pela primeira vez. O campeão peso pesado do UFC, Brock Lesnar, defenderia seu cinturão contra Cain Velasquez no UFC 121. Na equipe de Velasquez estava Daniel Cormier, que treinava na mesma academia, a American Kickboxing Academy, e era um dos melhores amigos do desafiante. Em determinado momento, o jovem prospecto da categoria meio pesado, Jon Jones, que na época tinha 23 anos de idade, foi até o vestiário de Velasquez para cumprimentá-lo, e nesse encontro ele acabou conhecendo Daniel Cormier. Jones disse que não sabia exatamente quem era Cormier, mas já tinha ouvido falar de seu nome pelas lutas de wrestling, e em um tom cômico e provocativo, Jones teria dito que conseguiria quedar Cormier caso os dois se enfrentassem. E essa discussão entre os dois foi a primeira fagulha da grande rivalidade que viria a surgir. Jones, no entanto, acertou em uma coisa: Daniel Cormier de fato era um renomado lutador de wrestling, uma referência na modalidade. Ele conquistou diversas medalhas de ouro em torneios nacionais e mundiais e ficou em quarto lugar nas Olimpíadas de 2004. E ainda por cima foi capitão da equipe olímpica de 2008. E após sua segunda passagem nas Olimpíadas, Cormier deu início à sua transição para o MMA e estreou no esporte em setembro de 2009, aos 30 anos de idade. Já em 2012, com um cartel de 10 vitórias e nenhuma derrota, DC se tornou o campeão do torneio dos pesos pesados no Strikeforce, a segunda maior organização de MMA na época, atrás apenas do UFC. E enquanto isso, no Ultimate, Jon Jones era o detentor do cinturão peso meio pesado. Com apenas 23 anos de idade, ele se tornou o campeão mais jovem da história da organização, quando nocauteou o brasileiro Maurício Shogun em março de 2011. E desde então, ninguém mais foi capaz de tocar nesse título. Jones se tornou um dos campeões mais dominantes da história e defendeu seu cinturão várias vezes contra outros ex-campeões: Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort. Jones venceu todos eles sem muitas dificuldades, e suas performances dentro do octógono fizeram com que ele passasse a ser considerado como um dos melhores e mais completos lutadores de MMA de todos os tempos. Por enquanto, Jones e Cormier estavam separados, já que cada um competia em uma organização diferente, mas tudo isso mudaria pois o UFC anunciou que havia comprado o Strikeforce junto com uma boa parte de seu plantel de lutadores. Em 2013, a companhia de Scott Coker realizou seu último evento e a última leva de atletas migrou oficialmente para o Ultimate, e entre eles estava Daniel Cormier, que iria competir nos pesos pesados. E agora que Jones e Cormier trabalhavam sob o mesmo teto, parece que as coisas voltaram a esquentar, pois Jones ficou sabendo que uma certa marca estava interessada em patrocinar o DC, e quando ele descobriu isso, ele declarou publicamente durante o MMA Awards de que não assinaria com nenhuma marca que também estivesse patrocinando Daniel Cormier.
DC se sentiu desrespeitado e prejudicado e foi tirar satisfação com Jones, e segundo relatos, Cormier teria agarrado o braço de Jones quando o mesmo estava de saída do MMA Awards. Os dois começaram a discutir e quase resultou em uma briga física. A partir daí, os dois começaram a trocar farpas nas redes sociais. O mais curioso até então é que, apesar de toda essa rixa, os dois não podiam se enfrentar, pois Jones era o campeão dos meio pesados, 93 quilos, e Daniel Cormier lutava nos pesos pesados, a categoria de cima, ou seja, eles estavam separados por categorias de peso. Mas tudo mudou quando DC anunciou que iria mudar de categoria e descer para os meio pesados. O motivo dessa mudança seria para evitar um conflito com Caim Velasquez, campeão do peso pesado e um de seus melhores amigos e parceiros de treino. Cormier então chegou no território de seu arqui-inimigo e até com bastante moral, afinal ele vinha de 2 ótimas vitórias na categoria de cima. Então, após vencer Patrick Cummins e dominar completamente Dan Henderson, Daniel Cormier finalmente lançou o seu primeiro desafio a Jon Jones. Jon Jones, no matter where you go, boy, I'm coming! E falando no campeão, ele estava escalado para defender novamente seu título, dessa vez contra o sueco Alexander Gustafsson. Até então, Jones parecia um ser invencível, já que ele vinha dominando toda a sua concorrência do mais alto nível competitivo. E é por causa disso que o duelo contra o sueco foi tão surpreendente. Alexander Gustafsson foi o oponente mais duro de toda a carreira de Jon Jones e foi o lutador que chegou mais perto de vencê-lo. Gustafsson também foi o primeiro a fazer o campeão sangrar em uma luta e também o primeiro a conseguir quedá-lo. Após uma luta lendária, Jon Jones conseguiu vencer a luta mais dura de sua carreira por decisão unânime. Só que a luta e a decisão dos juízes repercutiu bastante pelas mídias. Muitos acreditavam, inclusive, que o resultado foi injusto e que o sueco deveria ter vencido. E no ano seguinte, a revanche entre Jones e Gustafsson foi marcada para o UFC 178, que ocorreria em setembro de 2014. Só que faltando apenas 2 meses para a luta, foi revelado que o sueco havia lesionado o menisco durante os treinos e estava fora da revanche. Agora o UFC precisava arranjar um substituto para enfrentar Jones, e esse substituto foi ninguém mais, ninguém menos do que Daniel Cormier. E então finalmente estava confirmado. Jon Jones enfrentaria Daniel Cormier em sua 8ª defesa do cinturão meio pesado do UFC. E se já havia inimizade quando os dois nem sequer competiam na mesma organização, agora a situação tendia a piorar ainda mais. Eles deixaram de ser apenas 2 lutadores que não se suportam. Agora eles são adversários, lutando para conquistar o título do UFC. E não demorou muito para as provocações começarem. Os dois trocavam farpas sempre que podiam, em entrevistas e nas redes sociais. Mas só tivemos uma real demonstração do quão real era a rivalidade entre os dois no dia 4 de agosto de 2014, quando isso aconteceu. Em uma situação rara no UFC, os 2 atletas partiram para agressão física no meio de uma encarada. Após os dois serem apartados, DC ainda arremessou o próprio sapato em Jon Jones, que por sorte não foi atingido. Os dois obviamente foram penalizados pela comissão atlética e tiveram que pagar uma multa de $50 mil, além de 40 horas de serviço comunitário. Só que agora a rivalidade entre os dois estava a todo vapor, era perigoso até deixar os dois no mesmo espaço. Portanto, na hora de fazer entrevistas, os dois tinham que ficar em salas separadas. E mesmo assim, mesmo com as câmeras desligadas, eles não paravam de se provocar. You know what? First of all, I'd like to
give an apology to the MGM Grand and all the fans, all the kids who saw that. So fake. It's so fake. Definitely not proud of what happened today, but I apologize for our actions, but it's so fake. Thanks. John Jones, he's a fake individual. He's a fake person, and I'm going to beat him up on September 27th. Hey, Pussy, are you still there? I'm here. Yeah. I'm here. You're just the fakest person. I actually admire that you can actually be this fake. And like when the TV comes on, how you can just change. It's like you're a chameleon. Hey, It's I am a unbelievable. It's unbelievable how fake you can really be. You're a fucking scum of the earth. You are a terrible human being. You can sure turn it off. I wish they would let me next door so I could spit in your fucking face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that. You man. could never kill me. I would literally kill you. I'm not saying I would fight you. I said I would kill you. A luta, no entanto, teve que ser adiada para 3 de janeiro de 2015, pois Jones lesionou o joelho em um treinamento. Agora a luta serviria de evento principal para o UFC 182. Em uma entrevista ao Fox Sports, Jones desafiou o wrestler Cormier a quedá-lo pelo menos 5 vezes na luta entre eles. Finalmente, na semana da luta, Jones e Cormier confirmaram o peso na balança, mas não chegaram a fazer encarada, provavelmente para evitar uma outra confusão. Chegamos então na primeira luta entre eles, então vamos conhecer um pouquinho mais do currículo de cada um. No corner azul está o desafiante Daniel D.C. Cormier, americano e o segundo colocado no ranking dos meio pesados. Ele possui um cartel invicto de 15 vitórias e nenhuma derrota e é ex-campeão peso pesado do Strikeforce. DC tem 35 anos de idade, 1,80 de altura e 1,83 de envergadura. Seu jogo é baseado em sua melhor especialidade, a luta agarrada, através do wrestling e na luta no clinch. Porém, ele também possui um bom boxe e consegue aplicar socos bem rápidos para alguém de sua divisão. DC é um lutador bem completo, e se tem alguma coisa que podemos apontar como defeito, é o seu tamanho, já que ele é menor do que seu adversário e também em relação à média da categoria. E agora no corner vermelho temos o também americano John Bones Jones, campeão da categoria meio pesado e o primeiro do ranking peso por peso do mundo. Seu cartel possui 20 vitórias e apenas uma bizarra derrota por desqualificação, que até hoje é alvo de muita polêmica. Na prática, Jones nunca foi derrotado em sua carreira e já defendeu seu cinturão 7 vezes consecutivas. Com apenas 27 anos de idade, Bones tem expressivos 1,93 de altura e impressionantes 2,15 metros de envergadura, a maior da história do UFC. Considerado por muitos como o melhor lutador de todos os tempos, Jones tem um vasto arsenal de técnicas em seu jogo. Na luta em pé, ele consegue utilizar perfeitamente as bases de destro e canhoto e é um mestre em atacar a longa distância, abusando de sua monstruosa envergadura e utilizando seus variados golpes, que incluem chutes, pisões no joelho, joelhadas e muito mais. Sem falar de suas cotoveladas, que podem ser letais tanto no chão quanto em pé. E falando na luta de chão, Jones não só possui a melhor taxa de defesa de quedas do UFC, como também pode utilizar a luta agarrada ao seu favor. Com um jogo tão completo, é difícil encontrar alguma falha em John Jones, mas podemos citar suas mãos, que não são tão afiadas no boxe quanto as de seu adversário, Daniel Cormier. Esse é um combate entre dois dos melhores lutadores e mais completos lutadores dessa categoria, e ambos lutando para conquistar o ouro, e é claro também toda a questão da rivalidade. Na madrugada do dia 3 de janeiro de 2015, DC e John Jones estavam cara a cara no octógono. Surpreendentemente, os dois resolveram se cumprimentar antes do início do combate, e após isso, deu-se o início da luta entre Daniel Cormier e John Jones. A luta começou violenta, com os dois lutadores indo para a trocação franca e aplicando golpes pesados. Cormier tenta acertar um chute, mas tem sua perna agarrada por Jones, que dá uma rasteira no rival. DC rapidamente consegue se levantar e começa a tentar cercar o campeão na grade, mas tem dificuldade de atravessar a enorme envergadura do adversário, que segue controlando a luta e respondendo com vários chutes e pisões no joelho à distância. Na reta final do primeiro round,
Jones tentou uma joelhada voadora. DC aproveitou, conseguiu encurtar a distância e aplicou ótimas combinações no rosto. Ainda assim, Jones conectou mais golpes e venceu o primeiro round. Já no segundo round, Jones volta a chutar a distância e DC tenta uma queda, mas tem seu pescoço agarrado por Jones, mas rapidamente consegue escapar. O desafiante encaixa um bom cruzado no campeão, que reage e coloca Cormier de costas para a grade. De volta ao centro do octógono, DC utiliza o clinch para desferir vários golpes no rosto de Jones. Os dois continuam trocando força no clinch e Cormier parece levar a vantagem nessa área. Jones tenta retomar o controle da distância, mas Cormier pressiona e aplica boas sequências no rosto do campeão. Jones responde e leva o desafiante para a grade. Cormier se livra da pegada e arremessa Jones na grade. E por fim, finaliza o round golpeando mais uma vez o rosto do campeão. Segundo round, vitória de Daniel Cormier. DC volta a encurtar a distância no terceiro round, enquanto Jones tenta manter o desafiante longe com seus chutes. Em determinado momento, Jones acabou dando uma dedada no olho de Cormier e a luta foi paralisada. O duelo recomeça com Jones aplicando um potente chute na linha de cintura e entrando em um double leg para quedar o rival. DC se defende e agora tenta aplicar um single leg no campeão, que também se defende da investida. Os dois voltam para o centro do octógono e trocam golpes no clinch. Jones aplica uma joelhada certeira na linha de cintura e coloca o desafiante mais uma vez de costas para a grade. E a trocação fica franca na reta final do round. Cormier aplica um direto certeiro e encurrala Jones com golpes pesados. Para tentar escapar, nos segundos finais o campeão tenta puxar a guarda e Cormier termina por cima. Quarto round começa, o campeão leva mais uma vez Cormier para a grade e, para surpresa de todos, Jones consegue quedar o wrestler olímpico. DC se levanta, mas Jones consegue quedá-lo mais uma vez, fazendo o desafiante provar do próprio veneno. Cormier se levanta novamente e é almejado por duras cotoveladas. Jones segue vencendo o penúltimo round no clinch e na reta final consegue aplicar uma terceira queda e ainda coloca a mão na cabeça do desafiante, como se quisesse humilhar o rival. Último round. Os dois rivais partem para a trocação franca. Jones leva Cormier mais uma vez para a grade e segue aplicando ótimos golpes. Cormier parece estar mais cansado e acaba ficando em desvantagem. Em um de seus últimos esforços, Cormier ergue Jon Jones no ar e o arremessa no chão, aplicando sua única queda na luta, mas o campeão consegue se levantar na mesma hora e devolve o desafiante para a grade. Faltando poucos segundos para o fim da luta, Jones olha para o cronômetro com um sorriso no rosto e já levanta os braços comemorando antes do tempo acabar. Ele ainda golpeia Cormier no último momento e logo após o árbitro separar os dois, Jones direciona gestos obscenos ao seu rival. Fim da luta. Após os 5 rounds, os dois foram para a pontuação dos juízes e, por decisão unânime, Jon Jones venceu Daniel Cormier e defendeu seu cinturão pela 8ª vez consecutiva. Jones, no entanto, não baixou o tom contra seu rival, deixando claro de que não gostava de Cormier e que desejava que ele estivesse chorando pela derrota. Enquanto isso, DC de fato estava arrasado por ter sido derrotado pela primeira vez no MMA, e justamente para o seu rival, mas garantiu que acharia um meio de dar a volta por cima. Na semana seguinte, foi revelado que Jones havia testado positivo para cocaína no teste antidoping, mas em um período fora de competição. Portanto, pelas regras da Comissão Atlética de Nevada, ele não foi suspenso. Após a luta, a rivalidade entre os dois pareceu dar uma esfriada e ambos seguiram caminhos diferentes. DC já tinha sua próxima luta marcada, que seria contra o americano Ryan Bader, enquanto Jon Jones defenderia seu cinturão mais uma vez contra o temido Anthony Johnson, no UFC 187, em maio de 2015. Parecia então que, pelo menos por enquanto, a rivalidade havia acabado, mas um acontecimento mudaria a carreira dos dois para sempre.
Na manhã do dia 27 de abril de 2015, uma mulher gestante estava dirigindo nas ruas de Albuquerque, Novo México, quando seu carro foi atingido por um SUV que atravessou o sinal vermelho. O motorista que causou o acidente saiu do carro, pegou uma quantia de dinheiro em seu porta-luvas e saiu correndo da cena do acidente, sem prestar socorro à vítima. A polícia chegou um tempo depois e conseguiu socorrer a mulher que sofreu lesões leves. E o mais importante, o bebê dentro de sua barriga sobreviveu ao acidente. Os oficiais investigaram o carro do suspeito e encontraram uma pequena quantidade de drogas e também documentos que confirmaram a identidade do motorista, Jonathan Dwight Jones, ou como é conhecido mundialmente, John Jones. A polícia emitiu um mandado de prisão, mas ninguém sabia o paradeiro de Jones. Ele estava desaparecido desde o acidente. Foi então que ele finalmente saiu da casa de um parente, onde ele estava escondido, e se entregou às autoridades. Tendo confessado o crime, John Jones foi preso pela polícia de Albuquerque e, como consequência, o UFC destituiu Jones de seu título e seu reinado nos meio-pesados chegou ao fim. A luta no UFC 187 foi cancelada, mas Anthony Johnson continuou no card. Isso porque ele enfrentaria outro lutador da categoria e o vencedor desse confronto seria declarado como novo campeão. E o mais credenciado e disponível para enfrentar Johnson era ninguém mais, ninguém menos do que Daniel Cormier. E então estava decidido. Com menos de um mês de antecedência, Daniel Cormier enfrentaria Anthony Johnson para definir o novo campeão meio pesado do UFC. Na luta, Cormier suportou o toque da morte de Johnson e começou a impor seu grappling no americano. DC crescia cada vez mais no combate, enquanto Johnson parecia cada vez mais cansado e incapaz de reagir. Até que no terceiro round, o wrestler olímpico encaixou o mata-leão e forçou o adversário a bater em desistência. E agora, Daniel Cormier era o novo campeão meio pesado do UFC. O cinturão que passou anos e anos nas mãos de John Jones agora estava em posse do seu maior rival. E na entrevista pós-luta, DC só tinha uma coisa a dizer. But I have a message for one man. John Jones, get your shit together. I'm waiting for you.